Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. Qual o lugar da mística na sociedade contemporânea? No programa de hoje eu converso com os teólogos Ceci Batista Mariani, Faustino Teixeira e Maria Clara Bingmer. Sejam bem-vindas, seja bem-vindo ao Religare. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br e pelo canal Religare, Conhecimento e Religião, no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Bem, começando por Ceci. Ceci é professora da PUC de Campinas, Faustino Teixeira é professor do programa de Ciência da Religião de Juiz de Fora, Ceci da Ciência da Religião lá da PUC de Campinas, como eu disse, né? E Maria Clara Bingmer do programa de Teologia da PUC Rio. Bem, nossa conversa hoje é sobre mística e é um tema muito caro para vocês, é um tema que vocês estudam. Uma pergunta para cada um de vocês, a mesma pergunta, né? Quando é que vocês se aproximaram dessa temática, né? Dos estudos sobre mística? Ceci. Então, eu sempre tive uma queda pela espiritualidade, né? Não só um interesse intelectual, mas um desejo existencial de aprofundamento desse tema da espiritualidade, né? Aí eu fiz esse caminho da teologia, filosofia, teologia. E aí fui fazer o mestrado, fiz um mestrado abordando a antropologia de Rubem Alves, um autor que ainda hoje me acompanha, e fui fazer fui fazer o doutorado em Ciências da Religião na PUC de São Paulo, e aí fui carregando algumas mulheres monjas, né, antigas, as madres do deserto, eu imaginava pesquisar. E aí cheguei lá com esses livros que não eram delas, né, que eram Sim. sobre elas. E Sim. encontrei na PUC de São Paulo com o professor Pondé, que me ofereceu outro pacote, né, de outras mulheres que haviam escrito coisas por elas mesmas. Então, né? Foi um lado existencial do outro acadêmico. Isso, e você, Faustino? Combinou. Bom, eu já venho de uma tradição onde a mística é muito forte, da família e Juiz de Fora. Né? Juiz de Fora com cidade com carmelitas, beneditinas, dominicanos, então o dado familiar pesa. Mas depois que eu entrei para o mundo... Eu ia na prática, eu ia na verdade fazer sociologia da religião e por razões específicas eu fui para a teologia. Meu caminho da teologia foi eclesiologia, que era o meu campo inicial. Por ausência de professores no Tratado da Graça, eu fui para o Tratado da Graça. E daí entrou o filão da teologia das religiões. Da teologia das religiões, o filão do diálogo das religiões e dentro do campo do diálogo das religiões eu percebi que a dimensão mais profunda do diálogo, a meu ver, ela toca a dimensão mística. Aí talvez eu me apaixonei mais fortemente para o campo em razão desse itinerário. Sim. E talvez hoje é o campo que eu tenho mais prazer em trabalhar. Sim. Seu campo é de mística comparada. Mística comparada às religiões. Maria Clara, quando é que você se aproximou desse tema? Bom, desde sempre eu li alguns místicos, por exemplo, me lembro eu jovenzinha, lendo Charles de Foucault, alguns trechos de Santa Teresa, né? Fui educada no colégio católico, né? E eram leituras que eram postas como acessíveis para a gente. Depois eu fiz a faculdade de comunicação, entrei na teologia e o tratado assim, que mais me marcou foi o da Trindade. O professor era uma pessoa muito especial, porque era assim, um grande professor, ótimo, muito culto, mas era também um místico, né? Era uma pessoa muito espiritual e nunca separou espiritualidade de teologia, o Padre Ulpiano Vasquez. Fomos colegas nessa cadeira. Isso, nessa cadeira nós fomos colegas. Bom, aquilo me marcou muito. Com ele eu fiz a experiência dos exercícios de Santo Inácio e acabei fazendo o doutorado na Gregoriana sobre a mística trinitária de Santo Inácio. Juntei Sim. os dois amores. Né? Sim. Então minha tese já é
sobre um místico, né? Inclusive, Libânio discutiu muito comigo, não queria que eu fizesse a tese, porque dizia que Santo Inácio não era um teólogo e que era um espiritual, mas eu tinha gente maior que eu para me apoiar, Hugo Ranner e outros, né, que sustentavam que não, que ali na mística de Santo Inácio tinha muita teologia. Bom, depois eu transitei por vários temas, né? Nós éramos formados lá na PUC, tinha muitos professores bem ligados à teologia da libertação, então eu participei dos encontros das comunidades de base, depois a questão do feminino, da mulher, do gênero também, por aí. Mas sempre esse tema da mística ligada à teologia me chamando-se muito. Até que eu fiz um encontro decisivo que foi com a mística da Simone Weil, dessa filósofa francesa, que é também uma mística, né? E, bom, eu comecei, quando eu li a primeira coisa da Simone Weil, um livro que foi montado depois da sua morte, A Gravidade e a Graça, eu fiquei apaixonada, fiquei, como dizem os meus amigos franceses, foudroyée, né? Como se um raio, assim, tivesse me atingido. Eu disse, puxa, aqui está a síntese que eu sempre busquei, porque é uma mulher muito engajada e, ao mesmo tempo, uma mística profunda, uma mística, apesar dela mesma, ela nunca quis ser, né? E, de repente, né, tem aquela experiência fortíssima, Cristo me tomou e tal. Então, eu comecei a ler muito sobre ela e tal. E ela também me conduziu a outros. Sim, sim. Né? E, bom, e a partir daí eu vi que era um campo onde mais gente estava interessada. A comunidade de pesquisadores aí nessa área, então Faustino, Cici e outros. Hoje em dia eu tenho um grupo, participo de um grupo de pesquisa de mística, né, junto com filósofos, muitos protestantes, somos minoria os católicos, grupo Apofatiqué, né? Que se interessa por esse... Isso, e nos reunimos uma vez por mês, né? E estamos escrevendo juntos, escrevendo livros, publicando coisas e pesquisando. Estamos lendo atualmente Michel de Certeau. Você percebe isso, Faustino, um interesse assim, pela mística, como a Maria Clara está falando, tem um grupo, várias pessoas participam? Basta ver, é um campo crescente de interesse, né? A pós-graduação, em Juiz de Fora, a procura no campo da mística é muito forte. Nos nossos seminários de mística, que foram 12 em Juiz de Fora, começaram no incêndio das Torres Gêmeas. Foram 12 seminários, 4 livros publicados, o quarto acaba de sair, tem tempo que saiu, Mística e Literatura. Pessoas de diversas áreas, como a Maria Clara estava falando lá para o Rio. E muitas, desde cinema, literatura, filosofia, alguns teólogos. Não é um campo que interessa muito os teólogos em geral. Os meus orientandos de mística, nenhum deles vem da teologia, né? Sim. Mas a gente sente que no GT da Soter que aconteceu também em julho, era um dos GTs mais procurados, né? Com muitas exposições interessantes. Então a gente sente que há um campo de interesse que foi sendo formado no campo da ciência da religião, que tinha muita resistência contra no início. Mesmo a Soter, no passado, eu lembro, nos primeiros encontros da Soter, quando alguém propôs de falar sobre o tema da espiritualidade, todo mundo levantou a mão contra, porque era um tema que não tinha interesse. E neste ano a Soter trabalhou o tema Tempos do Espírito. A gente podia depois falar um pouco sobre isso. Mas, Ceci, São Paulo, a UNEMS também é um centro importante de estudos sobre mística na PUC de São Paulo, né? Na PUC de Campinas também, vocês já constituíram um grupo assim? Não, a gente tem aí alguns pesquisadores que estão interessados e estão trabalhando isso, né? Mas a gente, na verdade, eu acho que essa história do interesse sobre a mística e do desenvolvimento dos estudos de mística e também o GT da Soter tem a ver com esse processo que o Faustino citou, que é o processo dos seminários feitos no Seminário da Floresta, né? Lá em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, que reunia pesquisadores do Rio, de Juiz de Fora, e de São Paulo, né? Quer dizer, a gente tinha, acho que, 3 núcleos, né, de estudo de mística que trocavam ali os saberes uma vez por ano e dali frutificavam algumas coisas, né? Eu acho que em nível de Brasil isso, não sei se esse grupo ele conseguiu desenvolver aí um interesse importante aí
nesse tema. Faustino falou que o interesse maior não vem de teólogos, né? No caso lá de Juiz de Fora. Né? De São Paulo, como é? Então, em São Paulo, o núcleo era ligado ao programa de ciências da religião. Mas ali, o programa de ciências da religião lá, hoje ciência da religião, lá de São Paulo, é bem interdisciplinar, né? Então, tem teologia, tem filosofia, tem psicologia, né? Então, os ciências sociais também. Ciências sociais. Então, os estudos de mística que foram feitos lá, né? Foram estudos de pessoas que vinham das diversas áreas, né? Sim, então, um destaque para a mística judaica também, não? Isso, São Paulo, né? Com Pondé. Mística judaica e também mística numa perspectiva dentro da tradição cristã, né, que ele tinha um grupo que trabalhava essa mística feminina medieval, né? Então, acho que ali se desenvolveu um estudo sobre as beguinas, as mulheres e Deus. Foi tema de um seminário que se radiou em Juiz de Fora. A minha doutoranda, Silvia, traduziu a poeta para o português pela voz. A gente podia começar o segundo bloco, então, falando sobre esse tema, né? Inclusive o papel das mulheres na mística. Nós estamos conversando sobre o lugar da mística na contemporaneidade. Estamos aqui com 3 colegas professores, Ceci Mariani, da PUC de Campinas, Faustino Teixeira, da Federal de Juiz de Fora, e Maria Clara Bingmer, da PUC Rio. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a teóloga Ceci Batista Mariani, da PUC de Campinas, Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Maria Clara Bingmer, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nós deixamos final do primeiro bloco, né, aquela questão, né, e as mulheres na mística, né? Eu vejo que Ceci e Maria Clara trabalham, né, com destaque. Faustino, talvez um pouco menos. Trabalha muito. Trabalha muito? Místicas mulheres trabalham. Então vamos conhecer um pouco mais sobre as mulheres na mística. Você trabalha com uma autora do período medieval, não é isso? É isso. Eu trabalhei, né, com uma autora da medieval, que é a Marguerite Porret, autora de um livro só. O livro que foi o motivo da vida dela e da morte. Não havia inventado a CAPES naquela época, não? Não, já foi o suficiente. Mas não vou dar muita corda para o Faustino para isso aí. Se der. Mas é um livro da vida e da morte, né? Porque Sim. é um livro que conta o itinerário espiritual dela, itinerário espiritual místico no sentido justamente de mística como um processo negativo. Negativo no sentido de que é um processo, um itinerário que leva a pessoa a um atravessamento crítico de todas as suas seguranças, né? Então, nesse sentido, o livro dela foi um livro que espantou, né? Que causou estranhamento na sociedade da época. Sim. Né? Maria Clara, que mulher mística você destacaria? Qual te toca assim, mais profundamente? Bom, eu vou dizer uma coisa meio herética, porque todo mundo tem que dizer Teresa de Ávila, né, quando fazem essa pergunta, mas para mim não, para mim é Simone Weil. Balthasar, Hans von Balthasar diz que ela é a Sibila da modernidade, né? A Sibila do século XX, né? Aquela figura paradigmática que anuncia o futuro. Eu acho que ela abriu tantos caminhos, né? Com a sua experiência mística. Ela se antecipou à questão dos padres operários, que só vão aparecer décadas depois na França, porque ela foi trabalhar na fábrica. Várias questões da teologia da libertação e do Concílio Vaticano II, o diálogo interreligioso, tudo está presente nela, né? E eu acho que é porque ela era uma mulher absolutamente aberta ao absoluto,
né? O fazer filosofia para ela já era um exercício espiritual. Ela entendia isso como um exercício místico. Tanto que o primeiro trabalho que ela faz para o seu mestre Alain, na Sorbonne, é a partir de um conto de Grimm, Os Seis Cisnes e a Menina. Esse conto vai acompanhá-la durante toda a sua vida e ela vai, inclusive, depois fazer reflexões cristológicas e soteriológicas profundas a partir da figura da menina que não fala, que ela vai fazer paralelo com o servo sofredor. Enfim, eu acho que é uma grande mística, embora ela sempre tenha se entendido como filósofa, né? Sobretudo platônica. Platão, para ela, é o primeiro grande místico que tem, né? Sim. Mas depois, realmente, o cristianismo, o evangelho, acho que ela faz uma síntese fantástica. Então, para mim, assim, a que mais me toca é ela. Sim. E para você, Faustino? Das místicas que eu trabalhei, né, Porrette muito, porque eu cheguei a dar um semestre inteiro só sobre ela. Foi quando a tradução da Sylvia Schwartz foi sendo tecida ao longo do semestre, com uma turma bem interessante. E por causa de Eckhart também, porque Eckhart, embora eu nunca tenha escrito sobre ele, agora, pela primeira vez estou escrevendo sobre Eckhart um texto. Então a Porrette me marcou muito, as beguinas em geral me marcaram muito também por essa interlocução bonita com São Paulo, né? São Paulo de Fora. Os alunos trabalharam temas como os relacionados às beguinas. Depois Teresa de Ávila muito, porque foi objeto de vários cursos que eu dei em Juiz de Fora, mas sempre em torno das moradas. E uma leitura que eu sempre tentei fazer de Teresa, uma leitura que privilegiasse não os eclesiásticos, uma leitura que privilegiasse os estudiosos de letras ou de história ou de outras áreas que pudessem trazer um fermento novo para trabalhar sobre ela. E Simone Weil também, Maria Clara trouxe essa inspiração para nós no Brasil, né? E A Espera de Deus é um livro que me marcou e me marca profundamente para tocar justamente a temática da experiência de Deus que ela faz. Então, essa temática da experiência de Deus a partir de narrativas específicas, eu gosto de trabalhar sempre com uma narrativa, né? O João da Cruz também, mas aqui o Cântico Espiritual, ou As Moradas, ou o livro da Porrette, ou A Espera de Deus, quer dizer, e são livros que têm um impacto impressionante sobre os alunos. Sim. O aluno que tem contato com uma mística dessa nunca é o mesmo. Sim. É uma pergunta, acho que vocês vão conseguir me entender, né? Vamos fazer uma pergunta de senso comum, né? Pensa-se do místico, da mística como uma postura, uma pessoa apartada da realidade, distante, e a gente sabe que não é isso, né? Mas como se dá a relação, que tipo de relação é essa, né? Entre o místico e seu tempo, o místico e a sua realidade, o místico e a estrutura religiosa, né? do seu tempo? Então, eu acho que eu trabalho praticamente só com místicos da contemporaneidade, né? Justamente por isso, porque acho que eles fazem uma síntese diferente, até por causa do tempo em que eles vivem, né? Eles não separam a experiência espiritual da praça pública, né? São pessoas que experimentam uma necessidade quase visceral de se solidarizar e comungar com a dor do outro, com os problemas do seu tempo, de estar ao lado das vítimas, né? Então, estou pensando numa outra mística que é encantadora, nem se pode classificar como cristã, porque não é. Ela nasceu judia, morreu judia e nem era tão religiosa, a Etty Hillesum. Mas essa mulher teve uma experiência de Deus assim impressionante, selvagem, aparecida do nada, praticamente. De repente, né, o psicólogo, porque ela se apaixonou, que era um discípulo de Jung, disse: acho que você devia rezar. E ela começou. E aí foi cataratas de graças místicas. Ela leu Agostinho, leu os evangelhos e tal. Eu lia muita literatura, Dostoiévski, Rilke, Hölderlin, todos esses, né, também a marcaram muito. Mas, quer dizer, em um determinado momento, o nazismo está crescendo em volta dela, ela sente que ela tem que ir para o campo junto com o povo dela. Ela não pode não ir. Ela diz que é como uma gestação que ficou madura em mim. Eu tenho que fazer isso, não posso deixar de fazer. Então, eu acho que essa resposta direta, né,
ao tempo e as demandas do tempo, as interpelações do tempo, é muito característico dos místicos, sobretudo na atualidade. Agora, eu diria que, na verdade, sempre foi, né? Teresa e João responderam a outros problemas na época deles, Margarida Porreta a outros problemas, né? Hoje, a gente se espanta muito porque os místicos não estão mais, sobretudo, ou apenas nos claustros, nos conventos, nas ordens religiosas. Não, estão em situações muito seculares, né? Do ponto de vista da mística comparada, Faustino, é possível identificar isso também? Esse talvez seja o meu bolero de Ravel, que eu mais falo, que eu mais repito, que eu mais escrevo. Eu não posso escrever uma vez só. Você tem que escrever uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, para poder fixar essa imagem que, para mim, está presente no Cântico Espiritual de João da Cruz, né? Quando a amada desce na adega do vinho e do amado meu bebi, quando ela sobe para a praça, quer dizer, ela sempre sobe para a praça, quer dizer, o místico está sempre na praça, no parque, na estrada, mas o olhar, né? A relação com o mundo é uma relação visceral para o místico. Só que a forma como o místico lidar com o mundo é uma forma de alguém que sofreu uma profunda e radical transformação do olhar. Então é um modo de ver o mundo de forma extremamente distinta e extremamente amorosa. Tanto é que a imagem que vem do Cântico dos Cânticos, né? Quando a amada desce a adega do vinho, ela só consegue defraudar a bandeira do amor. Você não consegue ver nada senão amor. Então a relação entre kenosis e compaixão é essencial na mística, esse esvaziamento, essa experiência interior do amado. Eu falei muito isso ontem, durante o evento de julho da Soter, essa ideia da busca interior, né? Sim, que é sim. tocado na literatura, todo mundo fala, Rilke em particular, muito, né? Eu estava lembrando o Christian de Chergé, que bebeu muito na Etilism também, né? Uhum. Quer dizer, como que essa experiência interior, ela promove um modo de ser no mundo diferente, distinto e profundamente radical. Sim. Sem dúvida. No período medieval, Então, Porreta também representa essa a tradição relação mística, com a realidade, perdão. A tradição mística medieval acho que ensina para a gente uma coisa muito interessante da relação entre o místico e o mundo, né? Para essas mulheres medievais, né? Mestre Eckhart também, a relação com o mundo, a relação amorosa com o mundo é um desdobramento dessa relação única com Deus, né? Então, o místico ele faz esse caminho de ida e de volta. Ele vai atravessando aí o mundo, se liberando dos desejos, das dificuldades que o mundo vai oferecendo, chega em Deus e retorna com amor absolutamente gratuito, né? Então, até tem um sermão do Eckhart sobre Marta e Maria, onde ele inverte a interpretação, né? Maria não ficou com a melhor parte, na verdade, Marta é que está fazendo a melhor parte. Maria está no processo, ela está no processo onde ela vai aprofundando o desejo pelo amado e depois ela vai retomar as atividades do dia a dia com outro amor. Bem, nós vamos poder continuar esta nossa conversa no próximo Religare e eu já agradeço por vocês continuarem aqui conosco para essa conversa sobre a mística na contemporaneidade. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos nossos convidados e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com Religare Conhecimento e Religião.
Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. Nós estamos na segunda parte da conversa sobre qual o lugar da mística na sociedade contemporânea. Hoje eu continuo então a conversa com a teóloga Ceci Baptista Mariani, o teólogo Faustino Teixeira e a teóloga Maria Clara Bingmer. Sejam mais uma vez bem-vindos. Obrigado por terem seguido conosco para o aprofundamento dessa nossa conversa. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Mas pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube, você também pode acessar e ali comentar e compartilhar os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Então, para quem está chegando agora no Religare, apresentar a professora Ceci Baptista Mariani mais uma vez, professora do Programa de Ciências da Religião da PUC de Campinas, teólogo, cientista da religião, professor Faustino Teixeira, trabalha no programa de pós-graduação em Ciência da Religião de Juiz de Fora, e a teóloga Maria Clara Bingmer, teóloga da PUC Rio, né, do programa de teologia da PUC Rio. Bom, nós terminamos a nossa última parte da conversa falando da relação dos místicos com a realidade, com o mundo. Mas um tema aí, um desdobramento desse aspecto, dessa conversa, é falar sobre a relação com a instituição. Né? Faustino estava lembrando sobre isso aqui enquanto a gente preparava para começar essa conversa. Faustino, como que é a relação dos místicos com a instituição? É uma relação marcada por proximidade e tensão, porque o místico ele avança no âmbito da profundidade, do mundo interior, quer dizer, é como se fosse uma saída para dentro, é um êxodo para dentro. E na medida em que ele avança no mundo da interioridade, ele vai ganhando liberdade com relação ao mundo da superfície, o mundo onde as instituições estão inseridas. E na medida que ele avança no mundo interior e que cresce a liberdade interior, que favorece o olhar do místico de benevolência, de acolhida com a criação, com a realidade como um todo, as instituições nem sempre conseguem acompanhar esse voo. As instituições estão mais habituadas a nadar na superfície. O mundo da ortodoxia, né, o mundo do exoterismo é o mundo que lida mais com os dogmas, com as doutrinas, né, e o místico ele é mais livre, ele quer fazer uma leitura mais literal da letra, do livro. Então ele avança, é como se fosse uma sede, uma epéctase, como dizem os orientais, né? Uma sede insaciável de penetrar no âmago do mistério. E à medida em que avança no âmago do mistério, ele sente que o alimento que é oferecido na superfície é um alimento que não consegue responder às demandas mais profundas desse mundo interior. Então ele tem que saber lidar, ao mesmo tempo estar vinculado às instituições, como eles normalmente estão, mas de uma forma mais livre, mais literal, no sentido da hiperliteralidade, para captar a dimensão do mistério. Maria Clara, e o caminho de volta? O lugar que tem o místico na instituição. Como é que a instituição vê, né, o místico? A instituição, pela história da igreja, pelo menos no cristianismo, sempre teve problemas com os místicos. Os místicos, eles são reconhecidos depois, né? Mas, durante a sua vida, São João da Cruz foi encarcerado pelos próprios irmãos, pelos próprios confrades, né? Teresa vivia tendo que responder aos espirituais, aos teólogos, aos não sei o quê, e dizem que as suas últimas palavras foram um suspiro, assim, morro, enfim, filha da igreja, quer dizer, consegui ficar dentro, não sair, né? Então, a espessura da instituição puxa o carisma para baixo, tenta puxar, né? Só que nos místicos esse carisma é inomável, então vai para frente mesmo. E a liberdade que os místicos em geral têm, eles trazem coisas que são consideradas esdrúxulas ou criadoras de confusão, né? No âmbito público, diante dos outros, e que a instituição realmente não gosta, né? Por isso a instituição é conhecida por cercear os místicos, né? Teilhard de Chardin foi proibido de escrever, de publicar. Ele continuou escrevendo, ainda bem, né? Assim que ele exalou o último suspiro, a sua
não sei se prima, ou secretária, ou amiga, levou tudo para o príncipe Bernardo da Holanda, que financiou a publicação das suas obras, e hoje tem a Chardin, né? Porque eu acho que ele é um místico, né? Ele é mais conhecido como cientista, mas eu acho que ele é um místico, sem dúvida, né? Ele é livro de cabeceira de papas, né? Então a instituição depois assimila, mas no momento ela tem muita dificuldade com o novo que o místico traz. No momento em que algumas pessoas têm optado por não se vincular tanto a instituições religiosas, né? Me lembro que você escreveu sobre isso recentemente. A mística não é uma alternativa, não pode atrair também essas pessoas, né? O que você acha, Ceci? Eu acho que é importante lembrar, isso que o Faustino falou, né? É uma relação tensa com a instituição, mas é uma relação, né? Sim. Acho que caracteriza a experiência mística uma relação com a instituição que atravessa tudo aquilo que é proposta institucional, mas não despreza, atravessa, assume, radicaliza e percebe a relatividade, né? Então, esse processo de aprofundamento, ele não é um processo que se identifica com essa como é que a gente diz, com essa coisa fluida da pós-modernidade, que é bem, ou dessa modernidade tardia, essa coisa que é mais solta. Não é solto, quer dizer, porque é fruto de um trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual tem a ver com compromisso. Sim. Você fala de relatividade, né? Como é que é a relação dos místicos com a palavra? Mas antes disso, eu acho que seria interessante uma coisa. Assim, o Teilhard de Chardin, por exemplo, que viveu desde as suas primeiras obras espirituais, a resistência enorme da igreja, ele usava expressões fortes. Falava essas igrejinhas que nos querem abafar o mundo, né? que nos querem impedir de ver o mundo, ou a Porreta que falava a pequena igreja. Eu não quero a pequena igreja, eu quero a grande igreja das almas despojadas. Então tem uma coisa interessante a palavra que eu uso é liberdade mesmo, né? A liberdade que o místico tem com relação às instituições e, de repente, também com relação à palavra, porque o místico acha que a palavra é muito curta para dizer tudo aquilo que ele precisa dizer. Ele precisa dizer, tanto é que os místicos, alguns escrevem muito, né? Mas é sempre uma carência de não conseguir expressar o que eles buscam. Alguns se desesperam diante da impossibilidade de dizer o que precisa ser dito e muitas vezes respondem pelo silêncio. E aquela última palavra? E Deus? É a última palavra, ela fica sempre resguardada, sempre há um espaço que ninguém atinge. Existe sempre um espaço. É o silêncio. Como essa, sim. A última palavra é o silêncio, né? Dizer, e a primeira também. O silêncio faz você dizer, ou tentar dizer, né? O Michel de Certeau usa uma expressão muito bonita, né? Quer dizer, o místico tem que arranhar a gramática para poder dizer o que ele precisa dizer. Então, ele desconstrói a gramática. Né? Por outro lado, os místicos são criadores de um novo alfabeto. Isso. São criadores de novas linguagens, né? Justamente porque eles vêm dessa experiência do mistério, desse outro terreno, né? Eles atravessam, Simone Weil usava muito essa expressão, eu sinto que há um silêncio que eu tenho que atravessar esse silêncio para depois chegar do outro lado, né? E aí ela escrevia muito. Ela viveu 34 anos, tem 19 volumes de escritos dela, que só foram publicados depois da sua morte. Mas, quer dizer, e a gente vê que há palavras ali que são originais, novas, né? Que nasceram de uma experiência profunda, né? Então, os místicos são... O Padre Vaz dizia que os místicos são os melhores teóricos da sua experiência, né? Se quisermos estudar a mística, tem que ler os místicos, né? As narrativas místicas são o material com o qual se pode estudar, né? E o curioso é que você não pode ler só uma vez. Os místicos falam sempre isso. Leia 1, 2, 3, 4, 5. E alguns que não entendem, o Eckhart chega
a dizer num dos seus sermões, né? Se você não entender o que eu estou dizendo, não se preocupe, mas o que eu digo vem diretamente do coração de Deus. Então essa arrogância, ou então o Ibn Arabi, né, quando ele fala assim, eu acredito em todas as crenças, eu professo todas as crenças, esse abraço com a substância, que para eles é muito mais profunda que os ramos que estão expressos como religiões, né? Então essa arrogância do místico de habitar a substância do mistério, a proximidade da substância do mistério, sim, faz com que seja visto como uma... Alguns até chegam a falar, o Pondé, né? Uma certa aristocracia espiritual no sentido da profundidade de uma palavra que é difícil de ser acessada, a não ser que você passe por alguma experiência semelhante, como fala João da Cruz, Teresa nos seus prólogos, né? Se você não tem uma afinidade de coração, aquela palavra passa desapercebida para você. E nós vamos fazer um intervalo. No Religário de hoje, o tema é mística, segunda parte da nossa conversa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Eu recebo os teólogos Ceci Batista Mariani, da PUC de Campinas, Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Maria Clara Bingmer, da PUC Rio. A pergunta para começar esse último bloco da nossa conversa é pelo nada. Né? Faustino, né? Como é que os místicos lidam com esse tema? O nada faz parte essencial da linguagem dos místicos, ao menos dos místicos com quem eu tenho contato. Eu faço menção a um deles, que é Mestre Eckhart, num dos seus sermões alemães, ele falando da conversão de São Paulo, ele favorece uma hermenêutica, uma interpretação muito interessante, que quando São Paulo cai do cavalo e que ele se levanta, ele não vê senão o nada. Então, acho que tem uma pista muito interessante, que faz também um ponto de contato da mística cristã eckartiana com a mística zen budista, que foi objeto também do debate de muitos filósofos da escola de Kyoto, essa ideia de que a passagem pela experiência do nada é que favorece o olhar do místico. Ou seja, a dessubstancialização, o despojamento radical. Quer dizer, o nada é uma experiência... Os místicos levantam justamente, quer dizer, o horizonte de todo buscador é despojar-se radicalmente de todo o desejo, a apófase do desejo, né? No sentido de poder fazer a experiência do radical desapego, como diz o Porrete, né? Todos os rios perdem um nome quando chegam no mar. Então, quando eles se desapegam da sua substancialidade e redescobrem essa subjetividade elemental que procede do nada, eu acho que eles têm condições de acessar um mundo diferente e acessar um olhar diferente sobre o mundo. Sim. Se é possível tomar a mística como um referencial assim, para uma avaliação qualitativa da experiência religiosa, então a mística seria qualitativamente superior, né, a experiências religiosas comuns, corriqueiras, cotidianas, aí das igrejas. Eu acho, assim, eu acredito, né, que a gente tem, talvez não tenha, hoje em dia não tenha místicos, mas existem alguma arte que passa uma experiência mística. Eu acho que a mística, na verdade, Flávia, hoje está em todo lugar. Então, ela não é um referencial de avaliação de outras experiências, mas ela a mística é uma experiência que aparece, né? Em vários lugares, dentro e fora da instituição. Então, ela não avalia a experiência religiosa, mas ela é sinal de religiosidade em toda parte, né? Eu queria dizer assim, se ela é uma experiência mais profunda, mais qualificada da experiência religiosa. Posso entrar na conversa? Claro. Hanner... Estamos todos na conversa. Sobre esse ponto. Hanner, que é considerado o Dr. Místicos do século XX, eu acho que com razão,
né, que diz aquela coisa que o cristão do futuro ou será um místico, não será nem cristão. Ele diz que, na verdade, a mística é acessível a todo homem e toda mulher, né, todo ser vivo que busca a verdade. Agora, ele admite que há pessoas que fazem experiências cume, experiências diferenciadas, que esses, então, é que a gente chama de místicos. Mas, na verdade, a experiência mística estaria acessível a todos, pela própria estrutura trinitária da fé. Né? Ele está falando a partir do cristianismo, evidentemente. Né? Porque a estrutura trinitária da fé nos coloca dentro do mistério de Deus. Então, nós somos feitos para a união com Deus, né? Então, essa união com Deus está acessível no cotidiano, em todas as coisas, né? Como o bom jesuíta, encontrar Deus em todas as coisas. Mas há pessoas que realmente fazem umas experiências que têm cargas de profundidade ou de qualitativas, assim, diferenciadas, né? E a essas se chama os místicos, mas que, na verdade, elas estariam apenas sendo, assim, luzes que mostram o que toda a humanidade é chamada a viver. Pode um ateu ter uma experiência mística, Faustino? Não, antes do ateu, é interessante. Teresa de Ávila, por exemplo, a experiência mística, por outro lado, nos grandes místicos, eles não gostam de que essa experiência seja publicizada. Teresa nunca gostou de ser objeto da observação de seus êxtases. Quer dizer, o êxtase não é algo para ser curtido, o que é para ser curtido é o mistério de Deus. Então, ela de certa maneira, a maneira dos místicos muçulmanos, malamates, né, para evitar uma certa arrogância do místico, a experiência mística é uma experiência de intimidade com Deus. Quer dizer, diante de Deus, ele é o amado. Diante dos outros, ele é o Senhor. Sim. Então, essa imagem da preservação da intimidade da experiência mística é fundamental. E com relação aos ateus, Deus, eu acho que a experiência mística ou a experiência espiritual, vamos tocar nesse termo, profunda, ela não tem a ver necessariamente com religião. Ela pode até se expressar de forma religiosa, mas ela tem a ver com qualidades vitais fundamentais. Quer dizer, o exercício de qualidades fundamentais essenciais, já dizia Rahner no curso fundamental da fé, de forma muito bonita, você pode fazer uma experiência atemática e religiosa de Deus, na medida em que você aciona essas qualidades que estão na dimensão profunda do humano e que produzem uma certa fragrância. Quer dizer, essa fragrância, ou esse perfume difuso, como fala o Gregório de Nissa, né? Quer dizer, quando você aciona qualidades essenciais do humano, ou qualidades criaturais, como compaixão, como hospitalidade, como cortesia, que não são propriedades de religiões, né? Você está vivendo uma dimensão espiritual profunda. Sim. Olha, a Paulus acaba de lançar um livro que Maria Clara organizou junto com o Marcos Pinheiro. Todos vocês têm textos, né? Nesse livro. Narrativas Místicas, antologia de textos místicos da história do cristianismo. O livro está organizado por períodos históricos, né? O que vocês falariam sobre esse material? O que o leitor pode encontrar aqui, Maria Clara, você que organizou a obra? Quer dizer, o grande inspirador, foram dois grandes inspiradores. Primeiro, o Padre Vaz, que diz que para conhecer a mística tem que ler os místicos, que são os melhores teóricos da sua experiência. A gente constatou que isso era um vazio, não tinha uma obra, assim, uma antologia dos textos místicos, que não pretende ser exaustiva, absolutamente, mas pelo menos que alguns textos importantes. Bom, então, essa é a primeira inspiração. A segunda é uma antologia que o Bernard McGinn, que é um grande historiador da mística americano, fez. Ele fez uma coisa parecida, um reader, né? um guia de leitura para a mística. Então, a gente dividiu tarefas, pegou diversos períodos da história. Já ouvi comentários que há um peso maior na contemporaneidade. E isso foi intencional, porque é menos conhecida, né? A mística na contemporaneidade. Embora século XX em especial. O século XX em especial. Agora, os grandes assim, luminares da mística estão aí presentes. Teresa, João da Cruz, etc. Sim. E tem também uma presença importante de místicos protestantes, porque o grupo de pesquisa tem muitos protestantes que o compõem, né? Então, bom, e você também organizou Fé, Justiça e Paz, o testemunho de Dorothy Day. Esse livrinho é interessante, eu gostaria de dizer uma palavra junto com sobre Paulo ele. Fernando. Isso.
porque a Cátedra Martini, que está no Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC, tem um convênio com a Universidade de DePaul, nos Estados Unidos, em Chicago, né, onde tem um centro de catolicismo e teologia intercultural. Bom, então, volta e meia, nós fazemos um diálogo norte-sul, apresentando figuras do norte no sul e figuras do sul no norte. E justamente vieram 3 pesquisadores de lá apresentar na PUC. Depois nós fomos lá apresentar Dom Helder, né? Bom, então a Dorothy Day é o primeiro fruto dessa parceria. Sim. E eu aconselho muito os textos dos pesquisadores americanos, dos brasileiros também, evidentemente, mas sobretudo um deles, do William Cavanaugh, que é um grande expoente da teologia política, né? Ele tem livros fantásticos. O texto dele é magnífico sobre Nós a Dorothy somos Day. Os culpados pela guerra. Isso. Porque Dorothy Day foi, uma grande campeã dos pobres, ela que na Grande Depressão criou comedores populares para atender os pobres, e, enfim, é realmente uma mulher que viveu e levou para frente a opção pelos pobres nos Estados Unidos. Sim. Né? E também uma grande ativista pela paz. Contra o draft, contra o recrutamento dos jovens para a Guerra do Vietnã, foi presa várias vezes. Então, a gente conhece muito o lado dela como ativista, mas como mística menos, né? Então, aí justamente a gente resgata os escritos espirituais dela, o perfil de mística dela, que é muito importante, né? Uma mulher... Ceci, momento de despedida, né? Encerrando aqui nossa conversa, o nosso religário especialíssimo, né? Uma palavra final sobre esse nosso tema, Ceci? Então, eu queria agradecer ao Flávio aí pela oportunidade da gente resgatar aqui uma conversa muito boa, né? Uma conversa que que lembra os tempos, esse tempo onde a gente foi desenvolvendo esses estudos de mística, né? Obrigado, Ceci. Faustino? Eu acho que o que eu chamo a atenção e acho que é fundamental é que essa discussão da mística desperte o interesse dos estudiosos de teologia e ciências da religião, em particular, porque é um tema extremamente que toca a vida da gente. Não é só um tema que se reduz ao mundo acadêmico, simplesmente, mas seria muito interessante ver irradiado isso nas faculdades, nos institutos, nos congressos, né? Maria Clara, uma palavra sobre a mística. Eu acho que hoje em dia, né, num mundo como a gente vive, onde o sentido da vida está tão obscurecido às vezes, né, uma violência tão grande impera, o estudo da mística é algo que dá sopro nos pulmões, né? O espírito, não é à toa que o espírito na Bíblia é identificado com o vento, com o sopro. Acho que ler os místicos, isso ajuda a gente a respirar melhor. Muito obrigado, Maria Clara. Obrigado a todos, então. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos nossos convidados e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.